Quer aprender um pouco mais sobre as duas ressurreições do Apocalipse? Eu vou te explicar a ressurreição para a vida e a ressurreição para a condenação. Só que antes, vou dar uma introdução para que você possa entender. Este assunto é bastante discutido na escatologia bíblica. Muitas teorias surgem quando se procura estabelecer uma sequência ou uma localização no tempo das ressurreições, mencionadas nas Escrituras. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 5, encontramos uma referência à primeira ressurreição. O problema surge quando percebemos que esta será após a grande tribulação, preparando os salvos para entrarem no milênio. Daí nos vem uma pergunta: será esta ressurreição a do arrebatamento? Se assim for, o arrebatamento é após o período tribulacional? Bom, a resposta para estas e outras perguntas serão respondidas ao estudarmos o plano da ressurreição. De antemão, a minha perspectiva é pré-tribulacionista. Se você não quer assistir, então pule. Não dá para você, ok? A ressurreição para a vida. Apocalipse capítulo 20, versículo 6 diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Ou seja, esta difere da ressurreição para a condenação, no que se refere à razão e consequência. Aos que forem vivificados são prometidas bênçãos e recompensas. Mateus capítulo 22, versículo 30, e o Apocalipse capítulo 20, versículo 6, que nós acabamos de ler. Quanto ao tempo de Apocalipse capítulo 20, versículo 5, onde é mencionada a primeira ressurreição, o problema que esta referência traz é a respeito de sua ligação com o arrebatamento. Ou seja, os pós-tribulacionistas acreditam que esta é a mesma ressurreição mencionada por Paulo em sua carta aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, os versículos 16 e 17, você pode ler na sua casa, que vai dizer: porquanto o Senhor, dado a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, etc. Só que, no entanto, há um erro fatal nessa colocação, pois despreza a explicação dada nos mesmos versículos onde é mencionada a primeira ressurreição. E eu vou explicar. Apocalipse capítulo 20, versículo 4, a explicação da continuidade do vídeo anterior. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Por que eu li isso aqui? Porque os pós-tribulacionistas querem comparar essa ressurreição com a mesma ressurreição de 1 Tessalonicenses capítulo 4 e os versículos 16 e 17. E eu vou explicar para vocês que não é bem assim. O texto deixa bem explícito que ressurgirão no fim da grande tribulação os que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão. Ou seja, as pessoas que morreram durante o período tribulacional. Isso aqui não tem nada a ver com igreja, com arrebatamento. Talvez vocês perguntem: mas então, a que se refere esta primeira ressurreição? Como vimos anteriormente, esta faz parte do grupo de nomes que se refere à ressurreição para a vida. Ou seja, todas as ressurreições dos salvos formam o grupo da ressurreição que vem como prêmio aos servos de Cristo. Por isso João disse: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Paulo aos Coríntios nos fala desta vivificação futura para os crentes em Jesus Cristo. Preste atenção, que acontecerá no arrebatamento, trazendo um ensinamento sólido contra qualquer falso ensino, pois muitos eruditos em escatologia
tentam associar a ressurreição do arrebatamento com a que acontecerá no final da grande tribulação. O texto se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, os versículos 22 e 23. Estes dois versículos trazem verdades que precisam ser analisadas em separado para que tenhamos um melhor entendimento. Irei explicar de forma detalhada os versículos 22 e 23 de 1 Coríntios capítulo 15. Vem comigo. Versículo 22 de 1 Coríntios capítulo 15. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Nesse ponto, muitos deduzem uma só ressurreição, ou seja, toda a humanidade um dia será vivificada em Cristo, o que torna a doutrina em heresia. No entanto, Paulo não está se referindo a isso. O que está na mente de Paulo aqui é o paralelo que ele faz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, no caso Jesus, é espírito vivificante. Isto é, o primeiro Adão, o Adão do Éden, foi feito um homem natural. Tendo pecado, ficou sujeito à morte física e sofrendo a morte espiritual. Da mesma forma, os que ainda não estão em Cristo fazem parte desta natureza, ou seja, a morte tem poder sobre eles, diferente dos que agora são justificados por meio da morte vicária de Jesus Cristo, o último Adão. Estes, mesmo morrendo fisicamente, não estão separados de Cristo, aguardam, porém, o momento de sua ressurreição. Então, esse versículo 22 fica bem explícito que todos que estão ligados a Adão, pela natureza pecaminosa e sem a devida justificação, morrerão tendo sido separados de uma vez por todas de Deus. Da mesma forma, os que estiverem ligados em Cristo serão ressuscitados, assim como ele ressuscitou. Versículo 23. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Observe que a ordem é determinada nesse verso, pois trata não da vinda em glória no final da grande tribulação, mas sim da vinda no arrebatamento da igreja. Ou seja, muitos pós-tribulacionistas querem ligar a ressurreição de Apocalipse capítulo 20, versículo 5, com 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17 e 1 Coríntios capítulo 15, dizendo que é uma única ressurreição. Entenda, vai existir uma única ressurreição para os salvos, porém em duas fases. A primeira fase, Jesus Cristo ressuscita todos os salvos em Cristo e a igreja é arrebatada. A segunda fase é a ressurreição dos que morreram na grande tribulação. Então, perceba que é uma ressurreição em duas fases. Outro questionamento bastante relevante é em relação à ressurreição dos judeus do Antigo Testamento. Em que fase que eles caberiam? Bom, vamos entender. A primeira ordem da ressurreição é Jesus Cristo, porque ele é chamado das primícias. Então, essa nós já descartamos. A segunda é o arrebatamento, onde ali as pessoas que morreram em Cristo serão ressuscitadas. Então essa nós já descartamos também. Porém, os judeus não podem ser encaixados na ressurreição de 1 Coríntios capítulo 15 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Pois como vimos, esta está ligado aos que são de Cristo. Outro fator determinante para não incluirmos a ressurreição dos judeus salvos no arrebatamento se dá por conta de Deus ainda estar tratando com Israel durante o período tribulacional. De uma maneira plausível para você entender, no arrebatamento a igreja terá findado, iniciando o processo de restauração espiritual de Israel. Sendo assim, não há motivos para crer que Deus ressuscitará os judeus salvos no arrebatamento, já que ainda não terminou seu plano para com Israel. Cabendo então esta ressurreição no final da grande tribulação, juntamente com os mártires do período tribulacional. Calma, eu vou te explicar, não vou deixar dúvida para você. Depois da restauração de Israel, que eles vão ser purificados, aí sim acontece a ressurreição de todos os judeus salvos, tanto do Antigo Testamento como da grande tribulação. Mas eu não estou entendendo essa confusão.
Calma, é simples. É para que eles possam gozar do cumprimento das alianças feitas por Deus para com a nação. Ou seja, as dispensações, todas as alianças que Deus fez com Israel, muitas não foram cumpridas. Mas neste momento que eles foram purificados, acontece a restauração. E aí sim, todas as promessas estarão cumpridas. Vindo então o reino milenar. Concluímos então que a ressurreição de Apocalipse capítulo 20, versículo 5, é composta pela ressurreição de Jesus Cristo, sendo as primícias dos mortos, a igreja do arrebatamento e a igreja da grande tribulação. Porém, a do arrebatamento na primeira fase e da grande tribulação na segunda fase. Entendeu? Curte, comenta e compartilha. Nesse vídeo, irei abordar sobre a ressurreição para condenação. Qual a sua finalidade e quem são as pessoas que irá participar dessa ressurreição. A ressurreição para condenação é apresentada em João capítulo 5, versículo 29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Também chamada de segunda morte. É diferente da anterior. Esta não traz nenhum tipo de benefício, mas está totalmente ligada à condenação eterna. João, ao mencionar a primeira ressurreição, em Apocalipse capítulo 20, versículo 5, fala também a respeito dos que não participaram dela, dizendo: os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Isto é, os não salvos de todos os tempos não ressurgirão antes que se cumpra a era milenar. Estes são os que morrem em Adão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. Interessante, é algo que se pode perceber, é que em todo o capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo nunca faz menção a este grupo de ressurretos. Só vamos encontrá-los em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15, no juízo do grande trono branco, que é após o milênio. No versículo 12 desse mesmo capítulo, João diz que as bases do julgamento serão as obras de cada um. O versículo diz: e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros, plural, livro da vida, singular, e livros, no plural. Se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, você já está condenado. O resultado não pode ser modificado. Não há revisão de caso ou uma nova audiência. Quem não tiver seu nome escrito já está condenado. O mais interessante é que esse grupo de pessoas mencionado em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11, nenhum deles terá seu nome escrito no livro da vida. Ou seja, a parte do julgamento parece indicar a justiça de Deus, de maneira que eles porá provas cabais contra qualquer argumentação. Sobre o veredito, João diz: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo.